Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Bom, ontem surpreendentemente a Apple lançou o iOS 14.2 versão GM. Essa versão GM já é uma versão que vai ser lançada para o público e nas próximas semanas, né? O que ele faz? Ele reúne todas as versões betas aqui, todos os betas passados do iOS 14.2 já estão aqui na versão GM e eu vou passar rapidamente por cada ponto. O primeiro ponto é se você for atualizar ele veio aqui para o meu iPhone 11 em 4.46 GB, é uma atualização bem grande. O meu já está rodando o iOS 14.2 versão GM e ele teve um aquecimento absurdo, gente. Eu acho que, não sei se foi só com o meu celular, mas aconselho que quando vocês forem instalar ele, coloque ele numa pedra de mármore, não sei, algum lugar bem fresco na sua casa, porque foi o que eu tive que fazer. Tirei a capinha, deixei ele numa pedra de mármore para vir ali o refresco com o calor que ele estava trazendo pela atualização. Essa daqui é a lista de atualização de coisas novas que ele trouxe. Então a gente tem muita coisa aqui mesmo, tem mais de 100 emojis, tem 8 novos wallpapers, otimização de bateria para os seus AirPods. Então eu vou passar aqui pelos pontos principais dele, algumas coisas eu já falei anteriormente, mas eu acho que vale recapitular. Começar aqui pela versão de software, é o 14.2, 18B91. Vou falar aqui de uma coisa que eu tomei um certo susto aqui quando eu instalei, porque eu sempre rodo aqui o benchmark para comparar o desempenho dos iOS, né? Então nessa versão aqui, no 14.2, eu tive um desempenho muito ruim. A princípio eu tive 821, 1392, e aí eu rodei hoje novamente, deu 1283, subiu um pouco, e 2098. Se for comparar com a média, o single score está bem próximo, mas o multiscore está muito longe ainda, né? Se eu for comparar com o iOS 14.2, o Beta 4, eu estava rodando muito bem, porque tava performando muito bem, porque está com 1332 aqui e aqui 3398. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente, mas ele está com desempenho muito abaixo aqui. Então qual que é a grande mudança aqui do iOS 14.2 da versão GM, né, a Golden Master? É parar de ficar dando aquele aviso na tela do seu celular. Muita gente que estava com o iOS, todos os betas anteriores, né, ó, tanto o Beta 3 como o Beta 4 da versão 14.2 do iOS, a gente estava tendo esse problema aqui de toda hora que você desbloquear o celular, aparecia uma mensagem aqui falando que você tinha que atualizar, e se você fosse lá nas atualizações não tinha nada, E aí você não tinha o porquê receber essa mensagem. Isso eles consertaram, acho que por isso que eles soltaram o iOS 14.2 GM numa sexta-feira, o que não é muito comum, mas eu acho que eles estavam correndo atrás desse prejuízo aí, porque muita gente estava reclamando. Então, como eu falei, eu vou passar aqui rapidamente, porque eu vou fazer uma cobertura maior, mais detalhada, quando realmente saiu a versão 14.2 para o público. Nessa versão aqui, a gente tem uma otimização de bateria para os seus AirPods. Então, se você pegar aqui os seus AirPods, os meus eu já tirei aqui, vou conectar eles no Bluetooth aqui do meu celular, e aí vocês vão conseguir enxergar que aqui, ó, eu tenho carregamento otimizado. Esse carregamento otimizado, ele ajuda a preservar a bateria dos seus AirPods. Porque se você tem aquele costume, por exemplo, de deixar o seu iPhone, os seus AirPods carregando durante a noite toda, ele vai se adaptar à sua rotina. Então ele vai segurar essa carga de 80%, ele não vai carregar mais do que isso. E aí quando ele souber que está próximo do horário de você pegar tanto o seu iPhone quanto os seus AirPods, ele vai carregar até os 100%, muito próximo do horário que você estiver acordando ou horário que você estiver indo pegar eles. Ele vai entender a sua rotina e vai se adaptar para preservar a bateria dos seus AirPods. Então, se você conectar os seus AirPods, você vem aqui no izinho, aqui embaixo ele vai estar carregamento otimizado. E uma outra coisa nova aqui para os seus AirPods é se você vier aqui em sons e segurança de ouvido, você vai ver aqui que tem esse limite de volume. Se você habilitar essa função aqui, ele vai reconhecer quando o áudio que você estiver escutando está fazendo um certo dano, causando um dano para os seus tímpanos, para o seu ouvido, e ele vai te alertar e mudar, voltar para 85 decibéis. A gente também teve a inclusão de vários novos emojis. Eu vou mostrar isso aqui em foto para vocês, porque eu acho que é muito mais simples de mostrar alguns novos emojis. Aqui a gente tem um sorriso e chorando, uma mãozinha aqui nova, o coração, o ninja, que é um dos meus favoritos, e alguns outros aqui, um anzol e algumas outras coisas. Sobre os wallpapers, se você vier aqui em imagem de fundo e aqui imagens estáticas, vocês vão ver 8 novos wallpapers aqui, né? Esses daqui são os wallpapers que são até animados, e como eu falei num outro vídeo, aqui você consegue mudar de acordo com o modo do seu celular. Se estiver no modo noturno, ele vai ficar escuro, e se estiver no modo
diurno, né, no modo normal do iPhone, ele vai ficar claro. Uma outra coisa que mudou aqui é se você colocar alguma coisa para tocar aqui, por exemplo, um Spotify. Quando você vier aqui nessa opção, na central de controle, ele tem uma outra visão aqui. Você já consegue ver mais ou menos um álbum do CD que está tocando, as informações aqui, ele vem um pouco mais detalhado e também alterou essa parte aqui de controlar os alto-falantes, né, que você pode colocar para reproduzir em outros lugares, e aqui fica muito melhor também o visual para você conseguir enxergar essas informações aqui e alterar se você tiver interesse. Também teve algumas alterações aqui no app Casa, então tem essa parte nova de Descubra, essa parte de automação e cômodos já existia. Essa daqui é uma parte nova para você entender como é que funciona o app Casa da Apple, e também tem o Intercom, né, que a Apple lançou, e é a possibilidade de você comunicar com dispositivos da Apple, tanto o iPhone quanto o Apple Watch, quanto outros dispositivos que você tem em casa. Quem consegue utilizar esse Intercom agora é só quem tem um HomePod em casa. Mas como eu disse em um outro vídeo, se você quiser ter esse tipo de função em casa, compra uma Google Home, porque ela já faz isso há muito tempo e é muito mais barato. Voltando aqui para a central de controle, a gente tem o Shazam, né? É um aplicativo de reconhecimento de música. Você consegue adicionar aqui na sua central de controle. Isso daqui também já cobri em um outro vídeo, e você clicando aqui, ele vai reconhecer alguma música que estiver tocando no seu ambiente e vai retornar para você qual é a música. Ele está aqui, ó, acessando o microfone e com reconhecimento de música, informando você que ele está tentando reconhecer. Bom, na lista da Apple tinha alguns problemas aqui que não aconteceram no meu celular, mas que eles corrigiram nessa versão GM aqui. Algumas pessoas que têm o widget de foto não estavam mostrando algumas fotos aqui, estava tudo preto, não mostrava nenhum tipo de foto, então isso eles corrigiram nessa versão. Também algumas pessoas apresentaram um problema no teclado, tanto no teclado inicial ali para você digitar os números, quanto no teclado de mensagem. Também não tive nenhum problema com relação a isso, mas eles já corrigiram nessa versão. E um outro fator que também algumas pessoas apresentaram problema é com relação ao vídeo. Se você viesse aqui na câmera e mudasse para vídeo, ficava tudo preto. Comigo aconteceu algumas vezes, tá? Não foram em todas as ocasiões, mas o que eu geralmente fazia era fechar o aplicativo, abrir novamente, e aí vinha em vídeo e ele funcionava. Bom, como eu falei, né, pessoal, para mim incomodou um pouco essa questão do meu benchmark tá um pouco abaixo, tá bem abaixo no multiscore, e eu tô sentindo que ele tá esquentando mais, sabe? Não sei se é só comigo, mas eu até tô sem capa aqui, não tô com nada, e eu tô sentindo que ele tá mais quente, assim, eu não tô rodando nada demais aqui. Eu tenho alguns widgets, eu tô com alguns aplicativos abertos aqui, mas eu costumo ficar com muito mais aplicativo às vezes aqui, e não tem nada demais aberto aqui, né? Eu tenho alguns aplicativos apenas. Tá me incomodando um pouco essa questão do desempenho dele. Mas vamos ver como é que ele vai sair, né? Eu tenho apenas um dia com ele instalado aqui. Vamos ver se ele vai continuar esquentando, porque isso prejudica um pouco a bateria, é um pouco chato. Uma outra coisa que a Apple lançou, sem falar aqui de versão iOS, é o Apple One. Se você vier aqui em assinaturas, lá em geral em assinaturas, você vai ver que você tem a opção de assinar o Apple One agora. O Apple One é o serviço de streaming da Apple, né? Tem aqui tanto a Apple TV, né, com alguns filmes e séries originais que eu indico, são muito boas, inclusive. Aí você tem armazenamento de iCloud, você tem mais de 100 jogos sem anúncios e também as músicas. Então você tem um plano aqui individual de R$ 26,50 por mês e um plano familiar de R$ 37,90 por mês. Então se vocês quiserem testar para ver se vale a pena, você tem um mês grátis aqui e depois vai virar uma assinatura, como todos os outros conteúdos online. Agora vamos falar sobre a possível data de lançamento do iOS 14.2. Então, como eles lançaram aqui no dia 30, é bem provável que eles lancem ou nessa semana, o que eu acho pouco provável, ou no dia 10. Eu acredito que eles lancem aqui nessa outra semana. Então, se você não tem as versões de testes aqui para instalar no seu celular e só espera mesmo o lançamento público para não ter nenhum tipo de problema, espere que isso deve chegar para você entre essas 2 semanas aqui de novembro. Mais provável que chegue na segunda semana de novembro. E é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha aí, se inscreve no canal para acompanhar as novidades do iOS. Quando lançar de fato a versão, se tiver alguma outra coisa, eu vou tentar cobrir os pontos aqui mais a fundo. Obrigado por me acompanhar até aqui, valeu!